Tá, Conrado, qual é a razão de hoje mais da metade da população brasileira está endividada? Legal. Acho que essa pergunta é muito importante porque a gente tem que contextualizar, claro, coisas que têm a ver com o país. A gente tem um país em que o nível de renda não é o nível que a gente gostaria que as pessoas tivessem. A gente sempre discute essa questão de infraestrutura, de oportunidade, etc. Mas existe algo que as pessoas fazem no seu dia a dia que também contribui para que elas se endividem, para que elas comprem e consumam mais do que elas podem. Uma coisa a gente consegue atacar com a educação financeira, que é principalmente o que se faz dentro de casa e com os hábitos, enfim, com as atitudes, com o comportamento. A outra questão estrutural, que também é importante, a gente trata, mas trata de forma indireta e tenta melhorar com as discussões econômicas, com a participação na sociedade como um todo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum quando a gente fala de endividamento que as pessoas se defendam e se justifiquem dizendo que na realidade em que está o país ou na realidade do Brasil, do brasileiro, é impossível viver sem fazer dívidas, porque a renda nem sempre é suficiente para que se tenha tudo. Então é importante a gente reconhecer sim que há um fator importante em relação à infraestrutura ao país como um todo, do ponto de vista econômico, e isso vem melhorando, é importante a gente dizer isso. Basta que a gente se lembre de como era o país antes do Plano Real. A gente vivia hiperinflação, a gente vivia aquela loucura de ter que receber o salário e correr para o supermercado, encher 2, 3 carrinhos para que você pudesse manter o poder de compra, comprar mais coisas, porque de um dia para o outro você perdia poder de compra. Então essa realidade, felizmente, ela já é parte do passado. Então melhoramos, mas vamos melhorando numa velocidade ainda lenta, perto do que esperam as pessoas. Então há esse componente importante. Dito isso, falemos do que se pode fazer dentro de casa, dos hábitos, enfim, da questão do consumo, da questão da prática cotidiana. É muito comum viver gastando mais do que se ganha. Existe já esse primeiro ponto que mostra por que as pessoas estão endividadas. E há uma questão interessante em relação a isso, que é a necessidade de afirmação e de aprovação social. Então, se eu tivesse que apontar uma única coisa que faz as pessoas estarem muito endividadas, é que elas acabam tendo ou querendo comprar aquilo que ela não pode, com o dinheiro que ela não tem, para impressionar quem ela não gosta. Então, a gente está fazendo muito mais pelo lado social, pelo aspecto do status, pelo aspecto enfim, da aparência do que propriamente da necessidade. É claro que desejos de consumo precisam ser respeitados. É muito legal poder comprar alguma coisa que vai te trazer satisfação, que vai te trazer alegria e que vai te trazer bem-estar e que não é só uma satisfação de uma necessidade, mas aí existe uma palavra importante que você comentou na abertura do programa: equilíbrio. Estamos aqui para mostrar para as pessoas como viver com equilíbrio. Então as pessoas estão endividadas porque, em essência, elas estão apressadas e não cuidadosas com o seu dinheiro, com o seu bolso. E aí, quando você não dá atenção para isso, você se desequilibra. Isso acontece com o bolso, isso acontece com a saúde, isso acontece, enfim, com uma série de outras áreas da vida, e com o dinheiro não é diferente. Então, para a gente começar esse papo, eu acho que é importante quem está ouvindo a gente fazer uma reflexão do quanto tem dedicado do seu tempo para lidar com as suas próprias finanças. Para olhar para o endividamento, se é essa a realidade dele, e perceber o seguinte: eu estou aqui porque eu tomei decisões erradas e eu quero assumir essas decisões para que, com o conhecimento que a gente tem com o saldo extra e outras iniciativas, eu possa sair delas e mudar os meus hábitos? Ou eu ainda estou olhando de uma forma reativa? Eu estou aqui porque alguma outra coisa aconteceu que eu não controlo, então eu não saberei sair disso. A primeira coisa é isso: olhar e ver o que você fez de errado, assumir a responsabilidade por isso. Esse é o primeiro passo para a gente falar de dívida de uma forma interessante. Então, estamos endividados porque estamos apressados, desequilibrados, ansiosos, enfim, uma série de outros adjetivos que a gente pode usar para qualificar um pouquinho essa vida moderna e como as coisas estão acontecendo de maneira muito rápida. Então a gente acaba deixando de lado algumas coisas essenciais e importantes, e essa discussão é sempre importante da gente retomar. E também estamos endividados porque a gente está muito preocupado com as armadilhas sociais, com a coisa dos bens posicionais e outras coisas que em países desenvolvidos são mais graves, porque você tem uma diferença de renda muito grande. Então, priorizar aquilo que é importante para nós vai dar o primeiro passo, que é comprar e satisfazer aqueles desejos que são genuínos e não fazer algo só porque alguém irá aprovar ou alguém irá achar interessante, ou para que você use isso como um fator de comparação para mostrar quem tem mais ou tem menos, ou quem é mais, quem é menos. Isso é uma grande besteira. Nós somos quem nós somos e a gente precisa satisfazer as nossas prioridades e lidar com o nosso dinheiro de maneira que faça sentido para nós e não necessariamente para quem está à nossa volta. Claro, a nossa família é importante, mas não necessariamente todo o entorno. Então, acho que esse é um primeiro recado importante para a gente falar de endividamento.